Saudações a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui no encontro do nosso direito civil em pauta. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do testamento, que começamos na explicação anterior, no vídeo anterior, falando da primeira parte do Instituto, né? Algumas abordagens introdutórias. E hoje nós vamos falar, dando continuidade ao nosso estudo, falando do procedimento de revogação do testamento. Só para deixar bem claro para os senhores que é um procedimento altamente formal, é um procedimento legal. A revogação, indubitavelmente, ela está prescrita perante o ordenamento. Quando eu menciono a palavra formal, é porque existe toda uma preocupação da norma em assim informar previamente o trâmite burocrático, a maneira pela qual essa revogação, de uma certa forma, deve acontecer. E é claro que o testador, ele assume o compromisso, ele assume a responsabilidade de querer revogar quantas vezes forem necessárias esse procedimento de revogação do testamento. Então, só para os encargos de informação, né, não existe, não pode, de uma certa forma alguma, existir no próprio testamento nenhuma cláusula de irrevogabilidade, né? O testador ele pode realizar quantas revogações ele sentir a necessidade de assim fazer, tá? Até porque não deve existir também a regra da prescrição durante o trâmite do ato intervivo, durante a maneira pela qual o testador pretende realizar o seu testamento. A regra da prescrição realmente ali não deve efetuar os seus efeitos, tá? Então, o testador ele pode revogar a qualquer instante, a qualquer momento, o testamento, para que, obviamente, um novo testamento assim venha perpassar e venha surtir a sua real eficácia jurídica. Tá? Só para deixar bem claro também que a revogação ela não só pode ser mencionada, procedida a qualquer momento, como também a revogação é considerada como um ato jurídico unilateral, porque parte da iniciativa apenas tão somente do próprio testador, como também um ato discricionário, ou seja, ele vai de uma certa forma ali realizar pela sua própria convicção, levando em consideração seus próprios anseios, tá? A sua própria interpretação pela qual aquele instrumento ali deverá ser desencadeado. E por outro lado também, não haverá necessidade alguma do testador querer motivar a sua revogação. Ele pode assim não só revogar, sem haver a necessidade dele justificar por que razão ele pretendeu realizar aquele ato de revogação. Então, nesse sentido, nesse panorama, nós levamos em consideração que, apesar de ser prescrito pela norma, mas garante ao próprio testador uma certa liberalidade, uma discricionalidade, como já havia dito, dele mesmo realizar esse ato sem aquela preocupação única de querer justificar o motivo ou os motivos pelos quais ele pretendeu realizar a sua respectiva revogação. Então, garante uma certa liberalidade para o testador assim proceder o seu determinado trâmite em sede de revogação. Tá? Então, a revogação ela obedece, dentro desse panorama jurídico, pode ser realizada quantas vezes forem necessárias para que o testador assim venha se satisfazer. Tá? Outra informação que também a gente não pode esquecer é que esse testador ele precisará garantir a sua legitimidade. Ele tem que ser o cidadão, com base justamente no próprio ordenamento jurídico, ele tem que estar com a sua garantia respaldada pela própria norma. Ele tem que justamente formalizar toda a sua aptidão. Ele tem que ser notoriamente reconhecido pelo próprio ordenamento. Então, essa legitimidade, a garantia ratificada pelo próprio ordenamento em sede de procedimento de revogação, sem sombra de dúvida, também não pode deixar de não ser considerado. Ou seja, ele é obrigado a estar com a sua legitimidade, formalizar a sua legitimidade, para que assim ele possa realizar o trâmite da revogação propriamente dito. Tá? Bom, a revogação ela tanto pode ser realizada por expresso ou de uma forma tácita. Qual é a diferenciação? A forma por expresso é a maneira pela qual o próprio testador ele pretende assim já pré-informar através de um determinado ato autêntico, um documento particular ou de repente até se subsidiar de um auxílio de um instrumento público.
através da via cartorária competente. Então, ele já vai informar a maneira pela qual ele pretende assim revogar, ou seja, ele vai subsidiar dessa instrumentalidade para formalizar o seu intento em querer revogar aquele determinado testamento. De uma certa forma ou de outra, é muito mais contundente nós observarmos esse procedimento por expresso, porque garante ao próprio testador a sua própria redação, com base justamente no auxílio, quer seja de si próprio, através de um instrumento particular, ou de um auxílio cartorário através da figura ali do próprio oficial cartorário. Tá? Então a forma por expresso é uma declaração que ali ele vai mencionar, quer seja um documento particular ou quer seja subsidiado de um documento público. Tá? Com base justamente nesse procedimento, é importante também que a forma por expresso obedeça à regra da prova testemunhal, para que assim não só ele revogue a sua vontade por expresso, que ele vai consignar a sua escrita, como também ele precisa ler esse intento perante duas testemunhas, que vão tomar ciência de todo esse procedimento de revogação. Isso com base justamente no que está informando a redação do artigo 1876 lá do nosso Código Civil. Tá? Um fato curioso também é que torna-se perfeitamente possível aquele testamento que outrora havia sido revogado, pode ser que posteriormente ele volte a produzir a sua eficácia jurídica. Traduzindo em miúdos, pode ser que, obviamente, aquele testador resolva posteriormente revogar aquela revogação anterior. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu revoguei um testamento A, mas posteriormente eu pretendo o quê? Fazer com que esse testamento A venha se tornar novamente eficaz. Então, eu vou querer revogar aquele ato que eu havia revogado anteriormente, para que eu possa fazer com que aquele testamento anterior revogado venha novamente produzir sua eficácia jurídica, venha se tornar novamente reconhecido. Então, a revogação da revogação é também perfeitamente, isso é notório, nós podemos observar perante o contexto do cenário jurídico. Isso é perfeitamente permitido em algumas situações. Você possibilitar dar uma nova chance àquele testamento que já havia sido revogado. É um retorno justamente daquele testamento. É como se fosse uma repristinação testamentária, para fazer com que aquele testamento retome novamente a sua ação e a sua eficácia jurídica. Então, essa revogação da revogação, a restauração de um testamento antigo, né, também é um fato que notoriamente nós observamos perante o meio jurídico, dentro do cenário testamentário. Né? E a revogação tácita? A revogação tácita é a maneira pela qual você pretende elaborar um novo testamento, que indubitavelmente, uma vez lavrado, ele vai fazer com que o anterior testamento venha deixar de produzir a sua real eficácia. Então, a revogação tácita é a possibilidade de você dar vida a um novo testamento e fazer com que este novo testamento passe a produzir toda a sua veracidade jurídica. E, obviamente, o anterior testamento vai deixar de assim ser observado. Tá? Então, a revogação tácita é você escolher um novo testamento para que ele venha justamente para dizer, né, informar que ele prescinde, que ele pretende, obviamente, produzir novas eficácias jurídicas. Então, essa revogação tácita é justamente esse procedimento de você escolher esse novo testamento para que ele justamente obtenha, né, uma nova finalidade. É claro que essa revogação tácita, normalmente a doutrina majoritária entende que não existe hierarquia entre os determinados testamentos. Né? Entre os testamentos em si, você não vai necessariamente observar esse grau de superioridade, de hierarquias. Portanto, eu posso tranquilamente me subsidiar de um novo testamento para que venha ocupar o espaço de um anterior testamento. Tá? Além da revogação expressa e da revogação tácita, nós também temos outras duas importantes modalidades. A revogação também ela pode ser total e também pode ser parcial. Tanto a total quanto a parcial, ora pode observar a chamada revogação por expresso, ora pode observar a chamada revogação tácita. Tá? A revogação total, de uma certa forma ali, o que é revogação total é quando o testamento, como um todo, a sua eficácia jurídica vai deixar de produzir aquela real finalidade, ou seja, vai abranger toda a herança propriamente dita. A revogação total fará com que aquela herança deixe de ser considerada como um todo, a sua real finalidade. E a parcial, já pela etimologia, já dá para nós termos uma noção, né?
uma parte dessa herança, uma parte dessa cota vai deixar de produzir a sua eficácia jurídica. Então, naquilo que for necessário, né, naquela parte que não foi revogada, continuará produzindo todos os seus efeitos. Obviamente que aquela parte que foi revogada, perante justamente um novo procedimento, aí sim nós temos que respeitar esse cumprimento da revogação. Tá? Então, até existem casos curiosos, né? Que, por exemplo, é perfeitamente possível que, no caso dessa revogação parcial, possa, de repente, até 2 testamentos, se for o caso, até persistirem, né? Até garantir a sua eficácia concomitante. É perfeitamente possível que, em algumas situações, 2 testamentos venham ainda dar perpetuidade. Eles possam, de uma certa forma, conviverem. Né? Eles podem, ao mesmo tempo, produzir as suas eficácias jurídicas. Então, na parcial, é perfeitamente possível que esse Antigo Testamento, por exemplo, ele possa, de repente, até estar em consonância com esse Novo Testamento. Ele possa até conviver, de uma certa forma, com esse Novo Testamento. Claro, naquilo que, obviamente, não conflitar com as eventuais cláusulas ou disposições testamentárias. Então, não havendo esse conflito, por que não você não predizer previamente que haja essa concomitância de efeitos jurídicos perante esses 2 testamentos? Por que não esses 2 testamentos podem, de repente, produzir as suas próprias eficácias, convivendo ao mesmo tempo? Tá? Então, nessa revogação parcial, nós analisamos que algumas disposições podem deixar de produzir o seu real a finalidade, e em contrapartida outras tranquilamente não tem como mais garantir a sua real eficácia. Então, um testamento poderá subsistir, pode conviver paralelamente comparado a um outro testamento, tá? Principalmente nesse fenômeno da parcial, desde que não haja, como já havia falado anteriormente, contanto que essas convenções testamentárias não venham entrar em choque, tá? Bom, então a revogação, né, ela é perfeitamente possível, como já havia mencionado, né, ela é altamente justificável, ela é garantida pelo próprio ordenamento, é um ato de mera liberalidade do próprio testador e é um procedimento altamente legal, é um procedimento altamente garantidor ao interesse desse próprio testador, que assim, a qualquer momento, ele pode revogar um testamento e fazer com que um novo testamento venha produzir a sua real eficácia jurídica, né? Venha garantir uma nova finalidade. Tá? Diferentemente da revogação, nós temos também o chamado rompimento testamentário, ou ruptura testamentária. Aí já há uma diferença. Né? A situação de rompimento ou ruptura é quando existe alguma eventual irregularidade dentro desse panorama de trâmite burocrático do chamada sucessão testamentária. Já difere da revogação. A revogação ela é legal, ela é legítima, né? A ruptura, o rompimento, é quando existe uma eventual irregularidade. Aí deve-se, obrigatoriamente, fazer com que o testamento deixe de produzir a sua real finalidade. Aí não tem para onde correr. O testamento não pode avançar na sua tramitação burocrática, tá? Então, normalmente, essas situações de rompimento, de ruptura, são algumas situações excepcionais, mas que isso tranquilamente poderá fazer com que o testamento não venha produzir nenhuma real eficácia a qual ele se propõe. Tá? Dentre essas situações de rompimento ou ruptura testamentária, a principal, que a gente verifica muito no cotidiano, é o eventual desaparecimento de eventuais herdeiros necessários, que no primeiro momento você não consegue visualizá-los, mas posteriormente eles aparecem, né? Eles surgem, esses herdeiros. E aí, se no primeiro momento eles não foram mencionados na sucessão testamentária, logo no começo da confecção desse testamento, posteriormente eles surgem e vão tentar se habilitar. Vão tentar justamente formalizar suas legitimidades. E uma vez conseguindo, né, comprovar suas condições de herdeiros, as suas legitimidades, é óbvio que esse testamento deverá ser rompido. É óbvio que esse testamento deverá ser fazer com que esse testamento deixe de produzir sua eficácia. Deverá justamente haver esse rompimento dos efeitos jurídicos do testamento. Então, essa ruptura testamentária é uma consequência justamente da real comprovação da condição desses legitimados herdeiros. Caso eles realmente venham comprovar suas condições de herdeiros necessários, é óbvio que o testamento deverá ser cancelado, deverá ser rompido e fazer com que esses herdeiros venham ser legitimados e também direcionados para que eles, cada um,
arrecade para si as suas futuras cotas hereditárias, venham se habilitar nas suas respectivas cotas hereditárias, tá? Uma outra situação que tranquilamente a gente observa que ocasiona rompimento testamentário é quando justamente há uma divisão totalmente distinta, desigual, com relação às cotas dos legítimos herdeiros. Tá? Existe uma divisão totalmente incoerente, ou de repente até houve. O testador pode ter ocasionado alguns equívocos, né, no momento de realizar a lavratura do seu testamento e ali mencionar as respectivas cotas em prol desses herdeiros. Então houve uma divisão totalmente diferente, equivocada, né, que acabou infringindo a cota de um herdeiro legítimo, que também é necessário, em detrimento de outro. Então, para tentar reequilibrar essas cotas, né, em primeiro lugar, você vai ter que possibilitar que esse testamento venha a ser rompido, venha deixar de produzir sua eficácia. E no segundo momento, você vai tentar reequilibrar essas cotas dos herdeiros, fazer com que elas venham cumprir justamente com o seu propósito da legítima, né, que garanta a cada um a cota devida, a qual deverão assim receber. Então, esse equilíbrio de cotas é uma consequência, né? Mas antes disso, torna-se evidente que o testamento venha deixar de produzir a sua veracidade jurídica, tá? Então, nesse sentido, né, com base nesse raciocínio, o testamento ele será eficaz, né? Por que ele será eficaz? Quando é que o testamento é eficaz? Quando ele respeita justamente essa legitimidade dos herdeiros, quando ele realmente reconhece a figura dos herdeiros necessários, as suas condições subjetivas, e ao mesmo tempo ele proporciona uma divisão equânime dessas cotas legítimas em prol dos direitos e ao mesmo tempo dos interesses dos chamados herdeiros. Tá? Quando existe essa divisão igualitária, quando não existe nenhum tipo de disparate, desproporcionalidade dessas cotas, é perfeitamente possível que esse testamento venha a ser reconhecido como testamento eficaz. Do contrário, aí é claro que a ineficácia testamentária será observada nesse raciocínio. O testamento é ineficaz é justamente o contrário, né? Quando você proporciona uma divisão diferenciada de cotas, né? Desproporcional, e ao mesmo tempo você não reconheceu aqueles herdeiros legítimos e ao mesmo tempo até em casos necessários, né? Perante justamente a figura do testamento, quando eles deixaram de ser assim mencionados, ou seja, eles simplesmente não foram reconhecidos como herdeiros legítimos, né? Outra coisa importante na ruptura ou rompimento testamentário é que esse procedimento de rompimento somente deverá ser levado em consideração para chamadas, como eu informo aqui nesse material, perante as chamadas matérias patrimoniais. Somente as matérias patrimoniais serão suscetíveis de sofrer o fenômeno da ruptura ou do rompimento testamentário. As chamadas matérias não patrimoniais, indubitavelmente, tá? Elas continuam eficazes. Elas não vão sofrer nenhum tipo de ato jurídico, de nenhuma consequência, para que também elas não possam ser aproveitáveis, tá? Então, as chamadas matérias não patrimoniais, por exemplo, reconhecimento de filiação, reconhecimento de tutela, reconhecimento de curatela, dentre outras práticas, tranquilamente, essas matérias não patrimoniais não vão sofrer os efeitos da ruptura ou do rompimento testamentário, somente em sede de matérias patrimoniais, as quais vão ser vítimas desse ato de rompimento ou ruptura testamentária. Tá? Então, dentro desse panorama, desse raciocínio, esse vídeo que eu apresento hoje para vocês, né, tem esse propósito, né, de fazer com que haja essa discussão, essa diferenciação entre ruptura ou rompimento testamentário versus revogação testamentária. O rompimento, ele traduz para um ato de uma ilicitude, né? Ele traduz para um ato de um vício, né? De uma irregularidade. Em contrapartida, a revogação ela é um ato jurídico perfeito, legal, discricionário, unilateral, como já havia mencionado, e que é um ato de liberalidade desse próprio testador de querer a qualquer momento lavrar um novo testamento e ao mesmo tempo informar por expresso, consignado pela sua assinatura, e ao mesmo tempo a sua leitura perante as provas testemunhais, no caso da modalidade expressa, ou simplesmente ele elaborar um novo testamento que vai dar vida em detrimento daquele anterior. Então, no caso propriamente dito, a revogação é perfeitamente possível. É um ato jurídico altamente coerente, legal e que qualquer pessoa natural poderá sim realizar
para satisfazer o seu interesse próprio. E, no caso do rompimento e da ruptura testamentária, já é diferente. Isso vai acontecer, o testamento vai deixar de produzir essa eficácia em virtude daquele vício, daquele negócio jurídico. Tá? Então, a diferenciação básica de um ordenamento de um instituto para o outro é que um está com base justamente na própria regra legal, é válido, é reconhecido, que no caso é revogação, e o rompimento, mesmo também sendo reconhecido pelo ordenamento jurídico, garantido pela lei, mas para que isso venha a ser possível é porque outrora já aconteceu um fato gerador, que no caso, infelizmente, foi de natureza negativa. Algum vício foi ali constatado, alguma irregularidade, infelizmente, foi procedida. E como resultado disso, o testamento deverá ser descaracterizado de pleno direito. Tá? Então, este foi o vídeo que eu obviamente apresentei a todos vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e vamos aguardar as próximas discussões em sede testamentária, dentre outros variados assuntos. Tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.